Bom, galera, então é o seguinte, vamos começar falando das aulas, né? Então, as aulas estão aí quase no seu final, né? E a semana que vem é o nosso último dia aqui dessa aula online. Nós vamos entrar em férias, tá? Então, estaremos entrando em férias, então nós vamos ficar sem ter aula dia 16 e dia... Não, dia 16 tem, perdão, dia 23 e dia 30. 23 e dia 30, nós não vamos ter aula, nós vamos descansar o nosso corpinho cansado, tá? E aí eu mandei para vocês no grupo ontem, sexta-feira, nós vamos ter uma reunião de pais, vai ser presencial, vai ser aqui na escola. Nessa reunião nós vamos passar os procedimentos das aulas, como vão ser a volta das aulas presenciais, tá? Então, como vai ser essa volta, tá? Então, vai ser explicado certinho os procedimentos, tá? Então, como é que a gente vai fazer aí, né, para que vocês voltem, para que nós voltemos ao normal, tá bom? Aí, nós vamos fazer toda uma análise de como vai ser isso aí, tá? É evidente, pessoal, que essa nossa volta, né, ela não vai ser normal, tá? Por exemplo, ali, que eu posso primeiro adiantar para vocês, são só 4 alunos por sala, né? Por exemplo, vocês, no caso de vocês aí, vocês vão ter, por exemplo, ainda vai continuar tendo aula online, a aula online não vai parar, tá? Então, nós vamos continuar tendo aula online, tá bom? Então, possivelmente, vai ser assim, vai ser 1 hora online e depois 1 hora presencial. Então, não vai ser no mesmo dia também, tá? Vai ser, por exemplo, vocês que são quarta de manhã, vocês vão ter a presencial, vai ser quinta de manhã. Por quê? Porque quarta de manhã vocês vão estar fazendo a mesma aula, a aula online, não vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, mas aí eu vou explicar certinho, tá? Fiquem tranquilos aí. Bom, continuando nossas aulas de técnicas SEO, que a gente tem que relembrar aí? Qual que é a função das técnicas SEO? Primeiro são as da gente ter, né, ter ali melhores mecanismos de busca. A gente consegue ter mecanismos de busca melhor. Então, a gente consegue fazer com que nós consigamos trabalhar as nossas buscas de maneira melhor. Tá? Então, isso aqui é a função. E outra coisa que a gente tem trabalhado muito também é a referência ao marketing digital. Pessoal, marketing digital é o que nós fazemos quando nós vamos fazer uma divulgação atualmente. Hoje em dia, pessoal, toda a divulgação é feita pelos meios digitais. Não existe ali um meio de divulgação que não seja feito pelos meios digitais, tá? Por que isso aí? Porque a gente hoje não tem muito mais o porquê ficar imprimindo as coisas. Então não tem mais muito essa relação de imprimir documentos, sendo que a gente pode tudo colocar de maneira digital, tá bom? Então, nós conseguimos ali, pelo meio digital, trabalhar de maneira bem melhor, tá? E ter ali um retrospecto muito melhor também, tá? Bom, e aí uma das coisas que a gente tem que entender é sobre a relação entre serviço e produto. Qual que é a diferença principal entre um e outro? Serviço
serviço é tudo aquilo que não é palpável, você não adquire um serviço e pega ele e leva para sua casa. Alguém vai te fazer alguma coisa. E o produto é tudo que você vai comprar e vai ser palpável. Você vai pegar ele e vai levar para algum lugar, tá? E outra coisa que nós temos que diferenciar também é a questão de valor e satisfação. Tem uma coisa que eu falo sempre, que é a seguinte, é sobre a pessoa achar algo caro. Se você comprou alguma coisa e você achou aquilo caro, eu comprei, por exemplo, para um carro, aí paguei 200 mil. Aí você vai falando, você não achou aquele carro caro, mas você comprou um arroz, pagou R$ 23 e achou muito caro. Por quê? Porque quando você não está satisfeito com algo, não é algo que te satisfaz, você fica muito mais suscetível a não ficar satisfeito com aquilo. Então, aí você vai achar caro. Então, toda vez que você considerar um produto ou um serviço caro, é sinal que você não gostou. Sinal que tem alguma coisa ali que você não gostou. E se as empresas, elas têm isso. Elas vão mensurar o valor do produto ou do serviço delas relacionado, né, relacionado ao índice de satisfação. E também existe uma coisa que a gente chama dentro ali dentro de mercados, que a gente chama assim, a lei da oferta e da procura. Se tem um produto que ele está tendo muita saída, ele vai custar mais caro. Tem um produto aqui, ele vende demais. Então ele vai geralmente custar bem mais caro. Agora, se tem um produto que não está tendo saída nenhuma, ele está ficando encalhado, ele vai caindo o preço até chegar num índice aí, né, que fique bem baratinho, tá? Outra coisa é a questão de trocas e relacionamentos. O que quer dizer isso aí, pessoal? Todo o mercado ele é envolvido à base de troca. Então, geralmente a troca é o dinheiro. Então, você dá o dinheiro para a pessoa, você adquire o produto. Você dá o dinheiro para a pessoa te faz o serviço. Mas tem alguns casos também que não tem isso. Como assim, pessoal? Quando, por exemplo, a gente vai e vê uma propaganda do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está falando para a gente parar de fumar. Tá? Então, eu quero parar de fumar. O Ministério da Saúde fala que é bom parar de fumar, porque parar de fumar pode te causar um monte de problema. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai ter aquela propaganda, e o que o governo ganha? Ele não vai, o que ele vai ganhar em troca? Se as pessoas pararem, quanto menos pessoas fumarem, o SUS gasta menos com, por exemplo, com custos ali de pessoas que vão ser internadas, vão ter problemas, que a gente sabe que o tabaco ele dá muito problema para nós. Então, esse é o relacionamento, tá? Outra análise que tem que ser feita é a análise de mercado, né? Então, como é que eu faço uma análise de mercado? Eu vou fazer vendo o quanto tá sendo a aceitação deste meu produto ou deste meu serviço. Então, quanto maior a aceitação ou quanto menor a rejeição, mais eu vou conseguir pôr esse meu produto ali em destaque, tá? E uma análise que tem que ser feita também é a análise de concorrência, né, gente? Concorrência é importantíssima analisar. Por quê? Porque analisando a concorrência, você sabe como você deve se pautar. Como é que eu vou me pautar, né? Como é que eu vou fazer para pensar ali na minha... Como é que eu vou saber os pontos fortes e os pontos fracos para mim interagir contra a minha concorrência, tá? Só vamos para o nosso primeiro exercício ali. Eu tenho uma pergunta aí que eu acabei não falando. Pessoal, miopia de marketing é quando uma empresa faz uma ação, tá? E aí
E aí essa empresa dá errado essa ação e ela continua, tá? E um produto que pode se tornar uma experiência é uma coisa que você cria um laço, que fica uma coisa tão assim boa para você que cria um laço, tá bom? Vai lá, pessoal.
Bom, vamos lá, galerinha. Vocês entenderam muito bem as perguntas, então vamos explicar novamente. Então, ó, primeiro, um produto que se torna uma experiência. Por exemplo, você vai e compra um videogame. Você gosta do videogame, você comprou um videogame que você nunca teve um daquela marca, por exemplo. Aí, galera, você começa a vivenciar melhor aquele videogame. Aí ele se torna para você mais que só um produto. Ou você compra um carro. E aí você começa. Tem gente que, por exemplo, compra um carro e começa a fazer com que aquele crie um elo com aquele carro, tá? Um exemplo, miopia de marketing. Tinha uma empresa que chamava Mapping, por exemplo. Ela foi fazendo coisas até que deixou de existir. E mesmo fazendo bastante coisa errada, ela ela continuou, né, continuou fazendo essas coisas erradas até que quebrou. Um produto que criou ela, vou falar o meu, por exemplo. Por exemplo, eu tenho uma marca de TV que eu gosto, vamos supor. Eu só compro dessa, entendeu? Porque eu comprei uma, eu vi que era de qualidade, e aí eu fui continuando comprando a mesma, tá bom? E a última, que era mais difícil realmente, uma empresa que já se tornou, que teve que mudar, um exemplo clássico é o McDonald's, pessoal. O McDonald's, ele tinha um hambúrguer que era a base suína, né? A base de porco. E eu não me lembro o nome, né? Aí ele, para vender esse tipo de lanche lá na Índia, por exemplo, não era possível, né? Na verdade, na Índia também a carne de vaca, lá, não, na Índia, em, em Israel não podia ser, eles não comem carne de porco, e na Índia a vaca é sagrada, então eles tiveram que mudar. Então, você vai lá, o nome do produto é o mesmo, mas eles mudaram o método, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Outra coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é nessa matriz SWOT. Isso é bem legal, essa matriz SWOT. E para que ela serve? A matriz SWOT é para saber reconhecer todos os níveis da empresa. Como assim, pessoal? Como é que eu vou saber reconhecer esses níveis da empresa? Você saber reconhecer os fatores positivos e negativos e saber melhorá-los. Vamos lá. Então, primeiro, a sua força. Vamos supor que você tem um produto ou um serviço que é o carro-chefe da sua empresa. Você chega lá, você tem aquele produto e ele é o carro-chefe. Ele é o que mais vende, sabe? É o que vende e tal. Você sabe reconhecer isso. Você sabe reconhecer que esse produto é o que mais vende. O que você vai ter que lembrar também como que eu faço para manter esse produto em alta. Então, eu tenho que continuar com ele sendo o meu mais forte, tá? Minhas fraquezas. O que o meu produto tem de ruim? Tá? O que o meu serviço tem de ruim? Pessoal, tudo que você tiver, você vai ter um ponto forte, tem um ponto fraco. Uma empresa quebra muitas vezes porque ela não sabe reconhecer o seu ponto fraco. Não saber reconhecer o ponto fraco é um dos erros que algumas empresas cometem, tá? Oportunidades, reconhecer oportunidades de mercado. Por exemplo, é, por exemplo, é, nós estamos num período diferente, né? Diferente da vida, diferente de tudo. Tudo mudou nesse período desse ano, né? De março para cá, né?
E aí, o que aconteceu, né, nesse período? Empresas que não souberam se adaptar, elas faliram. Simplesmente assim, né? Simplesmente, é, é, simplesmente elas não conseguiram se adequar às oportunidades, né? Então, esses dias eu estava conversando com um cliente meu, e aí ele comentou que, uh, que ele estava muito mal, mesmo assim, dava para perceber, só que o vizinho dele estava muito bem. Então, olha que estranho, né? Então, como pode, tudo bem, são ramos diferentes, mas como pode ele tá mal e ele não conseguia pensar em outra coisa, falar, poxa, mas como é que eu posso estar mal dessa maneira e o cara aqui do meu lado também? Por quê? Porque ele não soube se adequar. Ele achou que vai fechar algumas coisas e eu não vou ter problema. Não, né? E o outro, o do lado dele, soube se adequar e tirar o melhor da pandemia, período que nós estamos passando, tá? Outra coisa é reconhecer as ameaças. Então, por exemplo, o que eu falei agora? Um soube reconhecer as ameaças, né? Que está acontecendo aí, que eu vou poder sair melhor. O outro não. O outro achou que o negócio era 100% estável. Aliás, gente, não é preciso um evento igual esse que aconteceu conosco, né? Desse período pandêmico, para que a gente tenha que se adequar às ameaças, né? Então, tem sim verificar tudo, verificar o que está fazendo de certo, o que está fazendo de errado, tá bom? Outra coisa também que a gente precisa estar sempre observando é a proposta de valor. O que é uma proposta única de valor, pessoal? É você verificar dentro dos seus conceitos, tá? O que você pode fazer, qual é o seu carro-chefe e qual a valorização disso, tá? Outra coisa é toda empresa tem a sua missão. Sua missão geralmente é vinda de uma frase ou a vinda ali de algum tipo de frase de efeito, mas é o que ela acredita, tá? Então, por exemplo, se vocês forem no site da escola, vocês vão achar essa missão aí. A missão de promover educação tecnológica em nível avançado, desenvolvendo competências técnicas e comportamentais em nossos alunos para alcançar o sucesso pessoal e profissional. Tem alguns outros, por exemplo, o da, por exemplo, da BMW é o melhor carro para se dirigir. O da Apple é o maior de todos. Eu vou começar a ler agora, eu vou terminar amanhã. Mentira, o da Apple é pense diferente. Esse a missão dela. E assim vai. Toda empresa tem a sua. Tá bom? E uma das coisas que a gente tem que pensar também é na estratégia. Qual seria a melhor estratégia? E dentre dessas estratégias, qual seria o é, qual seria o melhor meio de se sair melhor? Tá? Então, como é que eu vou me adequar dentro de uma estratégia? Como é que eu vou fazer para sair melhor daqui, tá? Pessoal, vamos para o nosso segundo aí. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal. Deu tempo aí já, né? Então, continuando aí. Outras coisas que nós temos que fazer análise também é do conceito de ambiente, tá? Geralmente, dentro do de uma empresa ou dentro da nossa conceituação, a gente tem que revelar o conceito de ambiente, tá? Então, ambiente, ele pode ser um macroambiente. O que quer dizer um macroambiente, pessoal? É o ambiente, o meio, né? O ambiente aí externo. Então, por exemplo, a prefeitura, né? Um ambiente externo. A própria cidade, o local, a área de acesso, tudo isso são ambientes externos. São fatores que você não tem controle, você não vai ter controle sobre esses fatores, mas, ao mesmo tempo, você tem ali você tem ali uma conceituação melhor, tá? Ele pode ser o microambiente, aí sim, aí é o conceito onde você tem que, lá no macroambiente, você não tem a possibilidade de mudar nada, né? Você não consegue fazer alterações. Agora, dentro do seu microambiente, aí é você que é o responsável por ele, tá? Então, dentro do conceito de microambiente de uma empresa, é você que tem ali aquela conceituação para poder, né, para poder realmente verificar, né, o que você está trabalhando ou não. E aí, com base nisso, você pode elaborar suas estratégias, seus conceitos e assim por diante, tá? Então, com base nessas estratégias aí, você pode descobrir alguns dos seus conceitos, tá? Aí você vai fazer estratégia de marketing, estratégia financeira e assim por diante. Outra coisa que a gente tem que entender bem são os 4 P's do marketing. O que são esses 4 P's do marketing? São formas de você fazer um reconhecimento melhor dentro do seu marketing ali. Então, são eles. O produto, desse caso, o produto ele pode ser um produto ou um serviço, ele pode ser qualquer um dos dois, tá? O preço, aí o preço é o valor agregado ao seu produto, é o que esse produto pode gerar de valor, tá? Então, o que esse produto pode me gerar de valorização ali? A praça é o local. Então, toda vez que você tiver um local, esse local é a praça. Hoje a nossa praça é gigante. Por quê? Porque a internet é a nossa praça. Por exemplo, pode ser, né? A internet pode ser a nossa praça e aí essa praça se torna algo gigante. E a promoção vem de promover, pessoal. A gente não pode chegar e às vezes pensar que a promoção ela é só quando é um desconto. Isso não existe, tá, gente? Promoção vem de promover. Quando você vai promover algo, promover alguma coisa, você está fazendo uma promoção, tá? E também temos o 4C do consumidor, que é o cliente, a quem se destina, o custo, o quanto ele está disposto a gastar por determinada coisa, a conveniência, ele vai pensar se ele precisa aquilo, e a comunicação, o meio que você chegou até ele, tá? E outra coisa de suma importância é construir um relacionamento. Existe uma coisa que é bem comum, que chama pós-venda. O que é o pós-venda? É quando você fez uma venda, depois você vai entrar em contato com o seu cliente, para ver se está tudo certo, se ele gostou do produto, se esse produto está satisfazendo
as necessidades dele, se ele tem alguma reclamação, e aí você vai construindo um melhor relacionamento com ele, tá? Bom, e aí existem os casos de mudanças que a gente vê que são casos de sucesso e casos de fracasso. Casos de sucesso, por exemplo, eu gosto sempre de falar das Havaianas. Por quê, pessoal? As Havaianas, quando eu era criança, pai de vocês também, Havaianas era sinônimo de chinelo de pobre. A Havaianas ela é bem antiga, ela é bem velha, ela é da Alpargatas, né? E aí a Havaiana ela era feita com o resto do que era feita a botina. Então o plástico, aquela borracha que sobrava da botina, era feita as Havaianas. E aí ela virou sinônimo de sandália de baixo custo, tá? O que aconteceu? Quando foi chegando os anos 90, as Havaianas ela foi diminuindo a sua venda. E aí ela descobriu que ela teria que se reinventar. Então, então assim, ela teve que se reinventar. Por quê? Porque aí se ela continuasse com aquele planejamento de trabalhar só com um público mais de uma classe inferior, uma classe mais baixa, ela não ia conseguir ter sucesso mais. Por quê? Porque aí começou a ter concorrentes. Começaram a ter várias empresas que também faziam chinelos, sandálias de baixo custo. E aí ela começou a fazer produtos diferentes. Tanto que hoje você tem Havaianas de R$ 20 e tem Havaianas de R$ 1.000. Tá? Tem Havaianas aí de alto. Tem uma loja da Havaianas na Oscar Freire. E onde foi esse ponto de virada? Como, por exemplo, no final dos anos 90, a Havaianas começou a contratar atores globais para fazer propaganda. Então, hoje as pessoas saem na rua de Havaianas, vai para festa de Havaianas e assim por diante, tá? E um de fracasso, como eu falei, esse é o Mapping. O Mapping era uma empresa gigante, tá? Era gigante mesmo. Esse aí é o Mapping Praça Ramos, né? Ele é no centro de São Paulo, é um prédio gigante e vendia muito de tudo. O primeiro conceito de hipermercado que se teve foi o Mapping. O que aconteceu? Só que foi passando o tempo, o Mapping ele não soube evoluir, ele não soube criar estratégias para absorver melhor o seu cliente, e aí clientes foram procurando outros meios. E ele foi só perdendo. Tá? Bom, galera, vamos para o nosso terceiro exercício. Vai lá.